é? Os países morrem, as coisas continuam, do lado de lá riscassem o nome do Menezes e dos outros. E, portanto, depois davam-lhe saída pela porta baixa, com um nome falso, com um passaporte falso, e desaparece daqui de vista e vai para onde quiseres, e a questão ficava resolvida. Mas o Menezes estava vivo. Bom, o Menezes estava vivo, e eu vim encontrá-lo em Castelo Branco. Ainda consegui ir à fala com ele, comecei a escrever um livro sobre a sua biografia com ele, entretanto ele faleceu com uma leucemia, e eu terminei o livro já sem ele. O que é que o livro do Menezes nos ensina? Primeiro, outra vez a verdade. Vejam um historiador que pega num recorte de um jornal em que diz que o secretário do Interior britânico foi ao Parlamento, à Câmara dos Comuns, dizer que o senhor foi condenado à pena de morte e que a pena foi executada. Dá como sendo que isto é verdade. Dá como sendo que isto é verdade. Não lhe passa pela cabeça que isto é uma mentira propalada politicamente para esconder uma verdade, que a verdade é que eles tinham tentado resolver o problema por outra forma. A segunda questão é, depois, porquê é que o Menezes, afinal, não foi executado? Eu, quando falei com o Menezes, eu depois nesse livro descrevo o meu encontro com o Menezes, o Menezes era professor do Liceu. Quando eu o encontrei, ele tinha sido professor do Liceu. Era um homem que em Castelo Branco pouca gente sonhava que tivesse a ver o que quer que tivesse a ver. Era um homem anfitrião bastante difícil. Quando o encontrei, ele estava já numa idade avançada. Era um homem muito elegante, de postura, de porte, muito discreto. Ele recebeu-me em casa. E eu descrevo no livro o nosso encontro como um jogo de xadrez. Nós sentamos, a casa dele era muito modesta, não sei porquê, ele usava tinteiros de aquela tinta Parker, que tinha umas caixinhas de papelão, e guardava as caixas e o frasco vazio. Eu olhei para a biblioteca dele e não havia um livro sobre política, não havia um livro sobre história, nada. Ele tinha cortado completamente com esse momento da sua vida. A única coisa que havia era livros técnicos, que ele dedicava-se agora a fazer traduções. Bem, nós sentámos e ele, jogo de xadrez, abre, enfim, quase com uma célebre abertura Alequim, não é? Ele abre a romper e faz-me ele uma pergunta. Eu é que devia perguntar, mas ele faz-me ele a pergunta. Diz-me assim, o que é que o senhor acha sobre a minha atividade como espião durante a Segunda Guerra em Londres? Portanto, uma pergunta manhosa, não é? Portanto, eu pensei cá para comigo, velho sabido, não é? Bom, eu respondo-lhe também já agora, manhã com manhã, digo, eu sobre isso não tenho nenhuma posição própria, apenas me vou basear naquilo que é aquilo que os ingleses escreveram sobre o seu caso. Enfim, vou ter que meter aqui mais um outro estilo, são os ramais que nunca mais acabam. Uma das figuras mais lendárias deste campo da espionagem foi um homem que era uma infiltração dos soviéticos nos serviços secretos ingleses e que em 1960 foi descoberto e teve que fugir para a União Soviética, que era o chamado Kim Philby. Portanto, ele chamava chamava-se Harold Russell Kim Philby. E o Kim Philby estava nos serviços secretos ingleses na altura, pouca gente sonhava que ele era um agente soviético infiltrado, e assistiu ao julgamento do Menezes, ele e um colega. E quando na União Soviética escreveu o seu livro de memórias, ele diz, assisti ao julgamento de um português, um rapaz de 20 e poucos anos, achei porque é que eles estavam a dar aquela importância àquele julgamento e o condenaram à pena de morte, ele que era, eu li na original em inglês, a petty fish, isto é, um peixe miúdo, não é? Uma raia miúda, ali disto e tal. Eu disse, olha, o Kim Philby, por exemplo, acha que você era um peixe miúdo no meio disto. E o Menezes, quando eu lhe digo isto, diz, mas eu estava num lugar importante que era a Embaixada Portuguesa em Londres. E eu depois estava. E você sabe o que é que se passava na altura lá? Eu digo, sim, o começo das negociações sobre a cedência dos Açores. Então, se eu tinha informações boas, porquê é que havia de mandar informações más? E eu disse, pois isso não sei. Ele, triunfante, está a ver como não sabe nada sobre o meu caso. Bom, claro que eu fiquei em xeque, mas não fiquei em xeque-mate. Porque eu pergunto, ele não sabia, porém, então mas porquê é que o condenaram à pena de morte? Ele, isso eu também não sei. Ora bem, está a ver como você não sabe nada da sua vida. Porquê? Porque um agente no terreno está sujeito àquela regra militar que é a necessidade de conhecer. Conhece o que tem de conhecer. Isto é como um soldado. É mandado daqui para ali, porquê? Porque, ponto. E o soldado vai. Não sabe que vai para ali, porque há outros que vão para além, e outros para além, e outros para além, e há uma estratégia geral que faz com que aquela manobra seja feita.
Porque se aquele soldado for preso, ele não consegue nunca revelar porque é que está ali. Enquanto soubesse tudo, todos eles presos cantavam e era toda a estratégia desmontada. Ora, o Menezes não sabia porque é que condenaram a pena de morte e porque é que condenaram a pena de morte. Por uma razão simples. Na altura havia uma pressão tremenda sobre o Oliveira Salazar em relação àquilo que os ingleses diziam, a impunidade da espionagem alemã. O embaixador britânico várias vezes dizia, o Sr. Presidente do Conselho, isto é uma vergonha, os alemães têm aqui uma rede de espionagem que descaradamente, e nomeadamente com o apoio e a cumplicidade da polícia, a célebre PVDE, que era a antecessora depois da famigerada PIDE, e tal, e tudo isto, e o Salazar vivia ali praticamente pressionado perante isto. Ora, para simplificarmos, eu diria, quando efetivamente eles apanham o Menezes a espiar na embaixada, abusando da imunidade diplomática, eles chamam-lhe um petisco. E, portanto, eles usam o Menezes como moeda de troca. Eles condenam o Menezes à pena de morte para terem um argumento contra Lisboa e para provarem que, afinal, nós que nos declaramos, volto ali ao tema, um Portugal neutral, estamos a favorecer os alemães. E o Menezes, que é agente diplomático, embora seja um simples datilógrafo, de um país neutral, abusando da neutralidade e abusando do estatuto diplomático, está a espiar os interesses ingleses. Esta é a segunda questão que coloca, digamos, a biografia deste homem. E depois é uma terceira questão que a biografia deste homem coloca também, é que, reparem, este homem tem 20 anos. Como este homem acabou por perceber e me disse, eu, quando fui recrutado, não fazia a mínima ideia do que é que me estava a meter. Eu tinha lá a ideia do que é que era a Alemanha. Quer dizer, nós tínhamos vivido aqui com censura à imprensa, portanto, as pessoas não tinham, obviamente, a ideia que nós hoje temos do que é que era a Alemanha, o que é que eram os campos de concentração, o que é que era isto, o que era aquilo, naquele ano, naquela época, naquele estrito momento. Eu tinha 20 anos, vai pela aventura, vai pelo gosto, vai pelo risco, etc. Ao chegar à Inglaterra, um outro ambiente, ele de repente percebe, ele diz, não, eu não quero. E começa a não dar informação. Porquê? Para que eles o pudessem na rua, se este tipo não presta, vai embora. Aliás, uma das cartas, muito interessantes, escrita aqui pelo seu agente alemão, mas escondidos ambos em nomes supostos, é, então Menezes, como é que vai a vida? Tens contado pouco do que se passa aí, que é uma forma de dizer, não tens mandado as informações que a gente gostava de ter. Isto se calhar são aí as inglesas e tal, que são muito frescas, que têm, enfim, entretido e ocupado o tempo e tal, bom. Mas tu vê lá, Menezes, que esta vida é curta. Tu vê lá, Menezes, que esta vida é curta, como quem diz, começas a andar aí, a fugir da rede e ainda despachamos. Bom, e há uma última coisa que o caso do Menezes mostra, que é o grande segredo, mas como é que eles apanharam as cartas que o Menezes escrevia à irmã? Eu, quando estive a escrever, a investigar este caso, foram anos de investigação, não é? Eu perguntei, mas realmente então, ele escrevia à irmã como? Eu não ia a Londres pôr a carta no marco do correio. A carta vinha na mala diplomática. Ora, a mala diplomática não pode ser aberta. Como é que os ingleses abriam a mala diplomática? Abriam. Este é outro segredo. E, curiosamente, ao consultar os arquivos britânicos, os arquivos nacionais britânicos, que antigamente se chamavam Public Record Office e hoje chamam-se National Archives, arquivos nacionais, ficam a 30 e tal quilómetros de Londres, num sítio muito bonito chamado Kew Gardens, que é onde há um dos maiores jardins ali da periferia de Londres, e onde eu, aliás, assisti a esta coisa fantástica que é, há uma sala para aí que, bem, diríamos que daqui para ali, talvez não tanto, seguramente, que está cheia de borboletas. É uma colónia de borboletas. Então a pessoa entra, fecha a porta e depois assiste a esta coisa maravilhosa, que são centenas e centenas de borboletas a pousar por nós, a darmos ali no meio. Bom, e são lá os arquivos. Quando eu estudei os documentos nos arquivos nacionais, eu verifiquei que há documentos inteiros, página inteira, ou então bocadinhos de documentos que têm um carimbo que diz secreto. Só pode ser aberto 75 anos depois. Eles têm a regra dos 25, dos 50 e dos 65 anos. Eu perguntava, olha, bocados, porquê? Porquê é que este bocado do Menezes está tapado? Porquê é que não pode ser lido? Precisamente porque, depois lendo com atenção, nós começamos a ter atenção aos pormenores e começamos a ser capazes de juntar aqueles vários buracos
e tentar formular teorias. Aquilo que lá está permitiria saber que os ingleses violavam a mala diplomática. Como a mala diplomática é levada por um correio especial, então, muitas vezes até leva a mala algemada ao próprio punho. O correio diplomático chega ao aeroporto, espera o avião para Lisboa, e os ingleses atrasavam o avião alegando uma falha técnica, que é sempre o motivo. E o oficial de segurança do aeroporto chamava o correio diplomático e dizia: olha, o avião está atrasado, mas você deve estar aí, digamos, com a mala e tal, venha até o meu gabinete, pronto, para estar mais tranquilo, tira a mala, dá um gema, vamos guardá-la aqui no cofre, não é? Só que o cofre depois tinha um fundo falso, não é? Portanto, quando eles fechavam o cofre, lá alguém abria o fundo do cofre, sacava a mala, com 1000 cuidados abriam a mala, abriam as cartas, fotografavam as cartas e depois voltavam a pôr. Quando estava tudo plano, o avião estava bom. Por isso eu consegui perceber que o Menezes, quando escrevia à irmã, dizia: mas tu não recebeste a minha carta de tantos tal? Pois não tinha recebido. Porquê? Porque eles, ao tentarem fazer a revelação da tinta invisível, com os meios químicos que usavam, estragaram algumas cartas. Ficava a mancha. E depois não podiam pô-la no correio, porque para receber cá, mas que é isto, não é? E, portanto, obviamente que este era um grande segredo de guerra. E a história do Menezes revela isto. A historiografia britânica ainda hoje não é capaz de afirmar que a Operação Triplex, que é a operação da violação da mala diplomática, foi uma realidade da história. Ainda hoje isto é escondido. Bom, não querendo amassar, vou passar para um outro livro. Eu escrevi a biografia desta mulher, devo dizer que, e modéstia à parte, eu acho que é o meu melhor livro, e foi um livro a quem ninguém ligou nenhuma, que também é mais ou menos uma fatalidade. Este livro é muito interessante, que é a história de uma mulher, uma russa branca. As pessoas perguntam, outra vez eu digo uma russa branca, as pessoas dizem sempre depois todas que sim, e depois no fim dizem: o que é uma russa branca? Não é? Porque aquelas coisas as pessoas muitas vezes têm vergonha de dizer não sei, quer dizer, também é tanta coisa que eu não sei e pergunto, não é? Quer dizer, pronto. Ora bem, como sabem, quando foi em 1917, o comunismo surgiu na Rússia, através do Lenin, enfim, e etc. E, portanto, os russos que estavam comprometidos com a causa comunista eram os russos vermelhos. Os russos que ficaram fiéis ao czar eram os russos brancos. Também muita aristocracia, grande parte da aristocracia. Esta senhora chama-se Natalia Sergeyev, embora eu descobri que ela se chamava Natália, toda a gente a tratou sempre pelo petit nom, que era Lili Sergeyev. Só para lhe dar uma ideia de que espécie de mulher é esta, ela nasceu em 1912 em São Petersburgo, que, como sabem, foi aí que começou a Revolução Bolchevique. Em 1917, quando se dá a Revolução Bolchevique, ela vai para a família dela vai para Paris, só tinha ela 5 anos, e em Paris a nossa Lili Sergeyev passa a viver uma vida de dificuldades, como todos aqueles russos de então. O pai monta uma lojeca de venda de automóveis em segunda mão, a mãe monta um ateliê de costura. E eu, quando escrevi este livro, fui a Paris e fui à Ópera de Paris e fui ao prédio em frente à Ópera de Paris e subi ao não sei que andar, terceiro andar, penso eu, e toquei a campainha e disse: eu estou a escrever um livro sobre uma senhora que viveu aqui a partir de 1917 e pronto, se me deixassem, ao menos, e também disse: hoje é um escritório, mas se eu quiser entrar. Eu entrei por nada, só para cheirar um bocadinho, pronto, e agradeci muito e saí. Pronto, porque isto é mesmo assim. Bom, 17. Em 1912, em 1900 e... agora de repente estou-me a baralhar nas datas, que eu sabia estas datas com bastante rigor. Em 1933, tinha ela, portanto, 21 anos. Exatamente. Tinha ela 21 anos. Esta jovem fez Paris-Varsóvia a pé, sozinha, com a mochila às costas. Bem, quando nós achamos hoje que as meninas de hoje são, enfim, muito autónomas das suas vidas, nós estamos a falar de 1933, em que há uma rapariga que pega numa mochila e faz Paris-Varsóvia. E levou, ela desenhava muito bem, pintava muito bem, levava na sacola
um bloco de notas para tomar apontamentos, um carnê de pintura e os instrumentos de pintura. E publicou um livro que eu consegui encontrar na internet, num alfarrabista,